Subindo aqui, galera, terminou o build, ó, os dois containers startou e é isso. Então eu tenho aqui a imagem do Postgre, né, na porta 5432, e eu tenho a imagem da API, que é do back-end. Eu vou tentar acessar a imagem aqui. Vai dar um erro provavelmente porque eu não instalei o Composer, né? Então basicamente o que eu preciso fazer? Vou olhar no meu readme aqui. O que meu readme tem? Tem o comando aqui para instalar o Composer, né? Então vamos voltar aqui para dentro do nosso terminal. Tá meio lento esse negócio. Ver se copia. Basicamente o comando entra dentro desse container chamado PHP e-mail API, que é o mesmo nome que eu dei lá para minha imagem, ó. E instalo e rodo o comando Composer install, né? Então é isso que eu estou fazendo. E vai começar a baixar o Composer aqui agora. Isso, gente, essa arquitetura que eu estou falando para vocês é a arquitetura que eu chamo de arquitetura híbrida, né? Que é, você tem clara separação não só de responsabilidade, mas também de uma visão mais... você tem clara a responsabilidade. Eu poderia ter um front-end ali rodando em Angular, mas com outro repositório. Então, usando o Docker Compose, você consegue gerar as imagens. Por exemplo, aqui, ó, para eu gerar poderia gerar uma imagem de front-end, bastaria eu vir aqui. Acho que eu tenho alguns exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. No GitHub, meu GitHub, deixa eu ver se eu tenho o GitHub, aqui o GitHub. Então vamos dar uma olhadinha aqui só para mostrar para vocês. Essa aula vai ficar longa, tá? Coloca aí na velocidade 2 aí, mas basicamente teria que ter se eu tenho um esqueleto base aqui de front. Acho que eu tenho esse aqui, ó, template docker. Esse Docker Compose meu aqui, ó, basicamente ele tem um front, né? Ó, então se quiser gerar uma imagem aqui do front, por exemplo, poderia vir aqui, ó, poderia vir aqui no meu front-end, e eu vou tem que estar identado, né? Que não tá aqui. Pera aí. Já identado. Ele vai procurar uma pastinha aqui chamada template front-end. Eu vou ter que ir no Docker template front-end. Tem que vir aqui no meu Docker e procurar esse template front-end. Vou baixar lá para vocês, só para vocês verem rodando, funcionando na Vera. Template front-end. Então vou copiar esse cara aqui, vou vir aqui pro meu repositório, vou dar um git clone aqui, ó. Já tem git clone. Deixa eu baixar aqui fora git clone. Template front-end.
cara, né? Vou jogar ele aqui dentro desse diretório. Beleza, já existe, né? E eu fui lá no meu Docker Compose, template front-end, procura pra mim esse contexto aqui, ó. Então vamos minimizar, ó, procura pra mim esse cara aqui, um arquivo chamado Dockerfile, Dockerfile dev, tá aqui. Basicamente o que ele faz, baixa uma imagem do CentOS, né? E atualiza a imagem e instala o VIM, instala algumas coisas na imagem, por fim executa o npm, na verdade baixa o Node e atualiza e depois instala o Node, né? Na verdade baixa o npm e depois baixa o Node e instala via Yarn e expõe na porta 3000. Então vamos rodar isso aqui para ver se vai funcionar. O Compose ainda não terminou de rodar. Ah, tá gerando já o autoload aqui do vendor. Vamos voltar aqui. Vamos aguardar terminar de rodar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para mostrar, para falar para vocês sobre a arquitetura, essa arquitetura híbrida, né? Que eu já venho falando há bastante tempo. Vou dar uma pausa. Voltei aqui, galera. Então vamos lá. Eu chamo de arquitetura híbrida e eu quero batizar isso. Já venho falando disso há bastante tempo, né? Como um arquiteto que sou. Pra quem não conhece, eu sou arquiteto de software há mais de 5 anos. E eu trabalho com isso aqui que vocês estão vendo: Docker, PHP, Migration do Laravel, a parte de DevOps, React, Postgre, que é uma das minhas expertise, e também mexo um pouco com Java, com essa parte de automatização, etc. E na parte de desenvolvimento. Então vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é uma arquitetura monolítica. A arquitetura monolítica, quando surgiu, né, digamos assim, os primeiros sistemas, né, eles foram desenhados lá atrás, né, pelos digamos assim, as pessoas que participaram de certo modo do desenvolvimento da internet, né, as primeiras aplicações que surgiram. O Java surgiu primeiro, depois veio o PHP em 95 por aí, né, o Java surgiu um pouquinho mais atrás. Primeiro veio C, depois C Sharp e assim vai. COBOL também, né, foi uma das primeiras linguagens que foram criadas, né? Então, as primeiras aplicações, né, elas, digamos assim, até 2010 por aí, elas eram monolíticas. O que é monolítico? Nesse exemplo aqui, você tem a camada de apresentação, negócio, persistência, né? E a camada de banco de dados, né? Persistência é que faz a comunicação com o banco de dados. Esse tipo de arquitetura, ao final, você vai ter, se você ao final você vai ter um arquivo .war ou para Java, né? Para Java você vai ter um .war ou um jar. Você pega esse cara, via um processo de deploy, joga lá no servidor, dá um jar, executa ele lá, reinicia se tiver Tomcat ou se tiver outro servidor de aplicação, né? Se tiver JBoss, então você executa ele lá no servidor, dá um restart e a aplicação ela inicia, né? Ela entra no processo de inicialização, sobe e fica no ar lá com as suas atualizações que você fez naquele código.
Nesse processo que eu chamo de monolítico, você tem, você, por mais que você tenha MVC, que é o Model View Controller, né, nesse tipo de arquitetura você tem MVC, mas você tem tudo junto ali. Você tem o HTML, você tem o CSS, você tem o JavaScript, você tem as bibliotecas, né, que você precisa, por exemplo, para o Java, né, tudo junto, né, tudo empacotado ali. E a longo prazo, se uma aplicação ficar muito grande, né, a aplicação nasce, né, entra pelo processo de desenvolvimento, ela nasce, é publicada em desenvolvimento, homologação e produção, e ao longo do tempo, que o ciclo de vida da aplicação, que você já deve ter estudado provavelmente, essa aplicação ela tende a morrer, né? Um dia ela vai morrer ou vai ficar no ar aí, ou não vai ter manutenção, mas vai ficar no ar aí 10, dependendo, 10, 20 anos aí. Até ser substituída por uma nova ou porque o negócio também não faz mais sentido. Então, assim, aplicações monolíticas em um cenário de um sistema grande, que nem eu disse assim, de vários anos sendo desenvolvido, atualizado, e mexido e tal, e corrigido problemas que acontecem também, ele acaba se tornando a manutenção complicada, difícil, né? Você tem que ver o impacto de mexer num lugar e refletir em outro, tem que ter uma parte de teste muito bem definida. Para o PHP, né? Eu gosto muito do Laravel, né? Para a parte do PHP, você desenvolver o PHP, vai lá baixar o Laravel e você usar o Blade do Laravel, né? Então, aquilo é um tipo de arquitetura que eu chamo monolítico, né? Você vai lá, usa o Blade, aí no final, por mais que você tenha a pastinha do Blade lá separado, front-end, aquilo ali continua sendo monolítico, porque o deploy vai aquela pastinha lá para o servidor. Por exemplo, você vai fazer um deploy em desenvolvimento, né? Você usar alguma stack aí de deploy, pode usar o Jenkins ou o GitLab CI. No momento do deploy ele vai jogar toda a pastinha lá. O PHP não precisa ficar dando restart nem nada, mas só basta jogar o arquivo lá que ele já lê lá no servidor. Mas você vai ter um monolítico. Quais são os problemas desse tipo de arquitetura? Principalmente no PHP. Se você olhar no cenário Java, em uma arquitetura Java, voltando aqui, pessoal, então, aí para um conceito, né, voltando a falar de arquitetura monolítica, o PHP ao longo dos anos, né, ele passou por várias fases, né? Lobby, né? Posso falar para vocês aí que passou por uma parte de lobby, principalmente relacionado à parte de segurança. Porque o PHP é vulnerável, ele meio que é mais fácil você invadir e invadir uma aplicação em PHP do que, por exemplo, uma aplicação em Java. Mas qual basicamente é a diferença? A diferença é que o Java ele vai lá para o servidor empacotado e muitas vezes só tem um binário lá. Então às vezes o hacker, né, ele entra no servidor, mas lembrando que ele tem que passar por várias etapas, né? Ele tem que passar pelo firewall, ele tem que chegar pela internet, ver alguma porta que ele consiga entrar, bater no firewall, né? Se a organização ou a empresa tem firewall, todas têm, a maioria. Quem não tem, às vezes porque é empresa pequena ou tem um sistema hospedado lá na nuvem, né? Mas com certeza o pessoal da nuvem lá também que provê serviço de hospedagem, eles têm firewall. Então, tem nas políticas, regras, né? Então o hacker ele tem que sair da internet, escanear seu sistema, né? A sua aplicação, ver alguma porta
disponível para ele poder entrar. Ele tem que executar o ataque, passar pelo firewall. Ele tem que achar alguma vulnerabilidade no firewall. Por exemplo, nesse exemplo aqui, né? Esse é um cluster, né? Mas a aplicação está lá no servidor. Esse aqui também é um banco de dados, que seria um cluster de... não seria um cluster, mas é um banco de dados separado, né? Aqui tem uma rede entre os dois aqui. Então o hacker ele vem da internet, passa pelo firewall, que não está exemplificado aqui, consegue bater aqui dentro do servidor. O cara está dentro da máquina aqui. Pro PHP é muito mais fácil, né? O que ele faz? Ele vai lá no diretório do PHP, que geralmente não fica zipado, nem não fica zipado, fica lá dentro do, se for Apache ou se for Nginx, tem um proxy lá, que os caras entram lá e vê mais ou menos aonde que tá. Um proxy path só para redirecionar o path da aplicação. Ele entra, vai lá no caminho e começa a alterar lá, instala o VI, né? Depende do SEO, o cara dá instala o VI e começa a editar diretamente no servidor e começa a mudar a cara do sistema. Aí começa a escrever mensagens e tal. Esse é o tipo de ataque mais comum que a gente tem, né? Ou o que tem acontecido ultimamente é questão de você meio que entra dentro do servidor e coloca algum link lá de site, por exemplo, da Betano lá, principalmente para você poder promover seu link. Aí meio que acaba sendo um link confiável. E ele coloca esse link lá dentro do servidor e todo mundo que acessar a aplicação meio que fica promovendo ali aquele link. Já pro Java o cenário é um pouquinho mais complicado, né? Porque geralmente é o binário que fica lá no servidor, né? É muito mais difícil, né? Não vou dizer impossível, mas é muito mais complicado o cara entrar no servidor e fazer a reversa, né? Em muitos casos nem consegue. E aí teve por muito tempo, eu diria assim, até de 2010 até 2012, esse cenário, né? PHP meio que, nossa, PHP tem vulnerabilidade e tal, o pessoal começou a descer o pau no PHP e meio que o Java cresceu muito, né? Cresceu muito, principalmente para as aplicações. Não, vamos fazer a aplicação robusta, vamos fazer em Java. Porque questões de vulnerabilidade, então teve todo esse lobby. Mas se você parar para pensar, o core do problema está onde? O problema está vou falar da infra, mas porque foi a infra que deixou entrar no servidor. Concorda? Então, assim, a política de segurança, de firewall, de externalização de porta, de qualquer outra coisa, ela precisa ser revista, porque se o cara entrou no servidor, agora a culpa é do PHP, né? Então tem todo esse cenário, né? Que eu expliquei, isso aí é meio que acontece muito na área de tecnologia, e é uma briga, né? Vamos falar assim, é uma guerra de disse-me-disse, e a gente não vai chegar em lugar nenhum, mas eu tô pontuando aqui esses casos aqui que acontecem na vida real. Se você está assistindo essa aula aqui, isso aqui, gente, é mundo real. Não falo nada não é nada que você aprende em faculdade, em cursinho, que o cara filosofa lá, estuda lá os livros e passa para você. Não. Isso aqui é vida real. As diferenças das minhas coisas que eu posto, das minhas aulas e tal, é porque é mundo real, né? Isso aqui é ambiente corporativo. E pensando nisso, né, surgiu, né? Ela já existe há um bom tempo, mas eu chamo de arquitetura híbrida. O que é uma arquitetura híbrida? Uma arquitetura híbrida, se você olhar a definição, deixa eu ver se eu tenho aqui a definição, que é até uma definição do Google Cloud, né? A arquitetura híbrida é aquela aplicação ou sistema onde você tem muito bem definido a camada de back-end e a camada de front-end, cada uma com sua responsabilidade. O front-end ele fica diretamente exposto ao usuário, né? O monolítico também, querendo ou não, o front também fica, só que ele fica empacotado ali, né? Fica tudo junto. E já na arquitetura híbrida, você tem um repositório. No GitLab, por exemplo, que nem a gente vai mostrar aqui, ó, a gente tem um repositório só de front
e a gente tem um repositório só de back. Nesse cenário aqui que o Google Cloud está exemplificando, você tem um front-end, né, que ele pode ser Angular, React, ou qualquer outra framework de front-end. Os mais famosos, gente, não tem onde fugir, é Angular ou React. Que por quem está por trás desses dois? É simplesmente Google e Facebook. Então hoje mercado é Angular React. Né? E aí tem as dominações, por exemplo, React agora está surgindo o TypeScript e aí vai. Para o back-end, aí back-end você tem N situações, você tem Python, você tem PHP, você tem Java. E o bacana desse tipo de arquitetura, desse desenho de solução de software, é que você tem muito bem definido. Por exemplo, no front-end você só vai ter JavaScript e CSS, né? E HTML. Então você vai ter só isso, você não vai ter mais nada. Você vai ter regra de negócio, você não vai ter não vai ter nada. Você só vai ter front-end, você vai ter só JavaScript e CSS. Pronto. Se for React, os arquivos, tudo .js lá, ou JSX, se for TypeScript. O back-end nesse cenário aqui, você poderia ter um back-end, por exemplo, em Python e outro back-end em PHP, ou outro back-end em, por exemplo, em Java, né? Ainda não é arquitetura de microserviço. Esse tipo de arquitetura, ela é um mix, de uma arquitetura entre a arquitetura monolítica e de uma arquitetura de microserviço. Só que eu acho que ela é mais tranquila de você gerenciar, de lidar, e é uma arquitetura que eu acho que já vem um tempinho ganhando mercado. Muita gente chama de outros nomes, né? Arquitetura cliente-servidor. Eu chamo de arquitetura híbrida. Como arquiteto, né? Estou batizando. Se futuramente escrever um livro, vai estar lá arquitetura híbrida. Então, assim, esse tipo de arquitetura híbrida, ele resolve o problema de segurança, né? Pelo menos em parte dela. Por quê? Mas por que ele resolve? Porque é o seguinte, lembra do cenário que a gente estava falando aqui? Deixa eu ver se eu abro abrir uma ferramenta aqui para a gente desenhar alguma coisa. Deixa eu ver se tá aqui. Lembra do cenário que a gente estava falando aqui? Que eu tinha o hacker, né? Vou desenhar aqui não sou muito bom de desenho, não. Esse aqui é o Firewall. Esse aqui é o hackerzinho lá. E esse aqui é o servidor. Beleza? Aí você tem um Firewall aqui. Esse aqui a aplicação fica aqui. Outra aplicação. Então esse aqui é o servidor. Lembra do cenário da monolítico, né? Que o cara entra, passa pelo Firewall, já entra direto lá no PHP, já muda lá as coisas e tal. Nesse cenário aqui, ele é um pouquinho diferente. Primeiro que para o front-end aqui, vamos lá, vamos voltar aqui para a camada, né? Esse aqui é uma visão, né, de um ambiente em Kubernetes, que você tem lá eu desenhei via MVC, mas o controle e o model é o back-end do Laravel, né? Isso aqui é a API que fala com o banco de dados fora da aplicação. O usuário, ele manda a requisição via browser, né, via HTTP, e dentro do front-end você tem um Nginx aqui que fica fazendo proxy. Basicamente ele bate aqui, a view só faz o redirecionamento para controller, a controller manda para model, a model, se tiver coisa de banco, acessa o banco, retorna e apresenta os dados. Basicamente um fluxo geral é assim. Só que esse tipo de arquitetura, voltando a falar aqui para a parte de segurança, esse front-end aqui também ele é buildado, ele é empacotado lá e fica em binário. A pessoa, por mais que ela consiga acessar o cluster aqui, invadir aqui, por exemplo, ele não consegue meio que mexer no front, porque ele é binário, né? Então não vai conseguir lá
escrever nada lá na página, e é bem similar àquela analogia que a gente fez com o Java, né? Então, meio que geralmente você tem um processo, né, que você vai faz o build, ele gera somente aquilo lá, os arquivos que serão executados lá dentro do servidor, mas ele é binário, ele é empacotado, você não consegue editar o arquivo diretamente lá no servidor. Se ele conseguir entrar no container do back-end, PHP, isso não muda, provavelmente ele vai conseguir fazer um estrago, ele pode deletar algumas coisas e tal, mas o impacto é menor, né? Se você parar para pensar, para efeito corporativo e tal, até de instituição, de visão do negócio em si, né? Mas que ele mexa lá na aplicação, vai estourar um monte de erro 500 lá, mas é muito mais, digamos assim, é menos, é mais tranquilo em relação a isso, se comparado a uma arquitetura monolítica. O cara vai lá, mexe no front, escreve lá qualquer coisa, invadir aqui e tal, e é isso. Então, beleza, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o Docker, né? A diferença do Docker versus uma máquina virtual, né? Acho que eu não vou falar nesse slide aqui não, vou deixar para... Vou falar um pouquinho sobre o Docker Composer. Basicamente, o Docker Composer é um orquestrador de container Docker, né? Então, você tem o Dockerfile, que o Docker Composer faz uso, que é nesse nosso cenário aqui que eu estou mostrando para vocês. Que é nesse cenário aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, né? A gente está subindo a aplicação aqui, lembrando que aí a gente vai voltar aqui, expliquei uma parte teórica, aí a gente vai voltar, mas a gente vai ficar fazendo esse vai e vem desse tipo de arquitetura que a gente está montando aqui, ó. Então você tem o Docker, um repositório de Docker, o Docker Composer, ele chama um Dockerfile, então ele está orquestrando o container, né? A função básica dele é orquestrar container. Então eu vou ter um container da API, aqui eu vou ter um API que eu estou com Laravel, né? Aí eu entro dentro desse diretório, eu uso meu arquivo de Dockerfile lá para eu gerar a imagem. Nesse Dockerfile eu tenho tudo que eu preciso, né? Quando eu rodo o Dockerfile, em algum momento ele chama para mim esse entrepoint aqui. O que esse entrepoint faz? Esse entrepoint ele gera o banco de dados versionado, né? Ele vai lá, criou o banco e gera para mim a minha primeira estrutura de banco de dados aqui, que eu provavelmente, deixa eu ver se tem, deixa eu ver aqui na parte de model migration, database migration, né? Então ele já cria esses dois caras aqui para mim. Ele vai criar uma tabela, ele vai executar esse cara aqui. Basicamente isso aqui é mais relacionado a seed. E esse vai criar uma tabela de usuário que vai ter esses atributos aqui. Quem vai fazer isso? Vai ser esse entrepoint aqui. Tudo automaticamente, gente, não precisa rodar nada na mão. Você vai dar o build e a aplicação vai entrar lá no banco e vai fazer todo esse processo para você, né? Vai criar lá as migration, vai vir aqui dentro dessas migration do Lara, vai criar essas tabelas aqui. Se tiver seed para rodar, vai rodar e vai criar esse cara aqui. A gente vai ver tudo isso na prática. Essa aula aqui vai ficar uma aula bastante extensa, mas é necessário porque não dá para falar tudo isso, né? Tudo isso aí na prática. Então, a gente tinha parado aqui, tinha ajustado o Docker Composer para aceitar esse template de front-end. Isso aqui é um React, né? E como é que eu faço a comunicação do meu front? Lembrando que o meu front ele é buildado, né? Eu falei lá para vocês na imagenzinha. O front ele é buildado, ele é buildado, jogado lá no servidor,
E eu preciso injetar algumas variáveis para eu fazer a comunicação do back com o front-end, né? Então lá no front-end, lá no React, lá na camada de apresentação lá, eu preciso ter variável de ambiente para eu poder fazer esses redirecionamentos juntamente com o meu próprio, com o meu Nginx lá, que vai fazer essa parte também. Mas eu preciso acessar essa variável, digamos assim, esse DNS, né? Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, tá vendo que o front roda na porta, ele faz um proxy. O meu Dockerfile, ele instala o Node, instala o Yarn, instala o Node.js e expõe para mim no final na porta 3000. No meu Docker Compose, eu pego essa porta 3000 e faço um proxy dela. Fala, cara, acessa para mim na 80, né? 80, 81. E aqui eu acho que provavelmente vai estar até errado, não tá, ó, por incrível que pareça, ó. Eu falo para mim aqui que a minha API ela vai ficar acessível dentro do container nesse contexto API/API, provavelmente no meu back-end, eu vou ter aqui um contexto API, tá vendo? Então deixa eu ver, web, isso, web, ó. Então o API ele vai redirecionar tudo que tiver barra para barra API para mim. Pessoal, vocês estão gostando dessa aula? Se estiver gostando, deixa um comentário aí que a gente grava a próxima parte, beleza? Se não estiver gostando, tá tranquilo. Forte abraço.